Vamos falar de Fluminense. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Luiz Eduardo Baldanza, tricolor desde criancinha, e é sobre isso que eu vou falar, de como nasceu o meu amor pelo Fluminense. A probabilidade era remota de eu ser tricolor, viu? Nasci em Minas, Muriaé, e seria muito difícil, né? Uma criança ser tricolor lá em Minas, mas aconteceu, e eu vou contar essa história para vocês. Primeiro que a minha família, ela hoje não, hoje já tá mais misturado, assim, já entrou, né? As pessoas vão crescendo, aí vão casando, aí vão vindo aqueles de lá, que a gente sabe de onde é, acaba entrando para a família e o negócio já tá misturado demais. Mas a minha família era, naquela época, totalmente vascaíno. Todo mundo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios. E lá em Minas, né, eu 5, 6 anos de idade, que foi nessa época que eu comecei a ligar para... Gostava de jogar futebol, adorava jogar futebol, mas não ligava para time, assim, não tinha time. Mesmo a minha família sendo de vascaínos, eles não eram assim, a não ser meus tios eram vascaínos fanáticos. Mas meus pais, meus irmãos eram vascaínos, mas não ligavam muito não. E eu gostava de jogar bola, mas não ligava muito. Só que eu via quando meus tios iam lá em casa com a camisa do Vasco, sem nenhum desrespeito, viu? A camisa do Vasco, pelo amor de Deus, mas aquilo eu não gostava. Era um pensamento de criança, viu, gente? Pensamento de criança, sabe como é que é, né? Assim, era o que passava na minha cabeça. Eu via aquela cruz vermelha, aquela camisa preta, aquilo me lembrava hospital, me lembrava cemitério até. Eu não gostava não. Mas enfim. E na escola também não tinha ninguém, sabe? Porque lá em Muriaé, assim, em Belo Horizonte e tal, o pessoal já torce mais para times da capital, né? No interior não, no interior todo mundo torce para time do Rio. E não precisa nem dizer, né? A maioria a gente já sabe quem era. Aí depois tinha lá a segunda maioria, que a gente também já sabe quem era. E na escola, por exemplo, eu criança, assim, isso depois, né, que eu me tornei fluminense, eu já chego lá. Tinha lá 2, 3 moleques na escola inteira que era fluminense, então não era uma coisa assim que tinha tudo para não dar certo. Mas a história foi assim, eu tinha um tio, Alex, eu tô falando tinha porque ele já faleceu, que Deus tem, uma pessoa sensacional. E nós viemos aqui na casa dele, no Rio, e ele me entra na sala, assim, eu tava na sala brincando, e ele me entra na sala com uma camisa tricolor do Fluminense. Meu Deus! Quando eu vi aquela camisa, esse escudo sorrindo, porque esse escudo sorri, né? O escudo Fluminense sorri, a gente sabe que ele sorri. É o único que sorri. E esse escudo sorrindo pra mim, aquela camisa linda. Criança não gosta desse negócio de preto com não sei o que, vermelho e cruz. Não gosta. Criança gosta de cores, né? Criança gosta de coisas que tragam alegria, que enchem os olhos. E a camisa dele do Fluminense me encheu os olhos. E eu cheguei para ele e falei, tio, por favor, me dá uma camisa dessa, que time é esse? Aí ele, não, você não conhece? Eu falei, não. Aí ele, não, Fluminense e tal. Eu falei, não, tio, me dá uma camisa dessa, que se você me dá uma camisa dessa, eu vou torcer pro Fluminense, que eu adorei essa camisa é linda, maravilhosa. Aí ele até assim arregalou os olhos,
e falou assim, cara, se eu te desse... Não falou, cara, falou, menino, se eu te der uma camisa dessa, a sua família vai brigar comigo. Porque, pô, lá não é todo mundo vascaíno? Eu falei, mas eu não gosto do Vasco, eu não sou Vasco, não gosto da camisa do Vasco, nunca pensei em ser Vasco, não. Mas esse time aí que você tá falando aí, Fluminense, eu gostei, me dá a camisa aqui. E ele falou assim, ó, então tá, eu vou te dar. Aí ele foi pra rua. Sabe o que é uma criança ficar esperando na janela? Eu tinha 5, 6 anos nessa época. Eu fiquei na janela, cara, esperando meu tio chegar. Assim, não vendo, contando os minutos para ele trazer essa camisa linda para mim. E assim aconteceu. Quando ele chegou, e ele não só trouxe a camisa, ele trouxe camisa, ele trouxe short, ele trouxe meião. Cara, eu na mesma hora eu já coloquei a camisa, coloquei tudo, me vesti todo de Fluminense. A minha mãe olhou assim meio de lado, mas não falou nada. E, nossa, né, são umas alegrias que a gente tem na vida. E essa alegria então é inesquecível. Eu lembro claramente tudo que aconteceu. E aí tudo bem, aí voltamos para Muriaé. Aí cheguei lá, meus irmãos também começaram a olhar assim meio de lado, mas né, falaram, não, o que é isso? Tricolor, não que, pode arroz, não pode. Eu falei, como não pode? Meu time, ó, Fluminense. Quem te deu essa camisa? Eu falei, o tio Alex. Ah, o Alex tinha que te influenciar. Eu falei, não, o Alex não me influenciou. Quem influenciou ele fui eu. Eu que fiquei perturbando ele até ele me dar essa camisa. Beleza, aí assim ficou. Feliz da vida, né? Ia pra rua, jogar bola, todo vestido de Fluminense. E assim, né? Aí o amor só vai crescendo, né? Comecei a acompanhar no radinho de pilha, viu? Eu tinha tinha também um primo que eu nem sabia que ele era fluminense, já mais velho assim, já um senhor. E aí eu fui saber que ele era fluminense. Aí ele ficava escutando jogos do Fluminense lá no radinho de pilha. Eu ia pra casa dele para escutar jogo do Fluminense, que ele morava ali pertinho da minha casa. E assim foi. Os meus tios é que não se conformaram. Quando eles me viram vestido de Fluminense, eles ficaram doidos. Não, que isso? Você não pode. Todo mundo na família é Vasco. Você vai ser Fluminense. Não, isso não tá certo. Nós vamos te dar a camisa do Vasco. Eu falei, ó, não dá não. Não dá não, porque eu não vou usar. Entendeu? E se bobear, eu jogo fora. Aí, não me deram, né? Eles não perderam tempo, mas eles começaram a querer me influenciar. Durante assim, né, a minha infância toda, até quase ali na adolescência. E aí eles começaram, quando eu vinha para o Rio, a me levar no Maracanã para ver jogo do Vasco. Pensa bem, me levaram para ver jogo do Vasco. Aí me levaram para ver jogo do Vasco Flamengo, Vasco Botafogo, não sei o quê. Aí eu ia para me divertir, para ver jogo, mas pô, não tinha condição de mudar, né? O amor bateu aqui, já era. Aí, até um dia que eles caíram na besteira de me levar para ver Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense. Naquela final que o Doval fez aquele gol de nuca. Pensa bem, eu, tricolor fanático, 13, acho que eu tinha 13, 14 anos por aí, não vou fazer conta não. Me levaram pro meio da torcida do Vasco, para ver Fluminense e Vasco. O Fluminense tinha a máquina tricolor. Aí me levaram mais de uma vez, mas o Fluminense naquela época só sapecava o Vasco, né? Não era um negócio, a gente não sabia se, não era de se ia ganhar do Vasco, era de quanto. Aí me levaram para ver essa final do gol do Doval. Cara, quando o gol saiu na prorrogação, quando acabou o jogo, assim, quando saiu o gol, cara, eu já ia levantando para comemorar. O meu tio olhou assim com o cara de mal e falou, nem pense nisso. Aí acabou o jogo, aí eram 3 ou 4 tios meus que estavam lá, mano, ó, não adianta não, esse menino aí,
é caso perdido, isso daí já é pó de arroz, já é tricolor, não adianta a gente ficar trazendo não. Que não vai mudar, não adianta. E ainda por cima, vem aqui, ó, no meio da nossa torcida, vem título do Fluminense, fala sério. Ai meu Deus. Aí depois eu fui pra... Aí passou, né, o tempo, acabei vindo morar no Rio para fazer faculdade. Fui morar numa república na Tijuca, aí já com 18, 19 anos. E morava perto do Maracanã. Aí já era aquela época do 83, 84, 85, que aí eu ia ver Assis, Washington, Romerito, Branco, enfim, aquele timaço. E depois eu fui para Friburgo, que eu fiz faculdade de odontologia lá, mas sempre que descia, sempre que tinha jogo do Fluminense assim, interessante, eu descia de Friburgo e ia ver. Aliás, quando eu vim de Muriaé para o Rio, o meu pai queria que eu fosse para Juiz de Fora. Aí eu dei uma convencida nele, falei, pai, não tem parente nenhum de fora, no Rio tem parente, tem meus tios, é melhor ir para o Rio, mas já cheio de primeira, segunda, terceira, quartas intenções para ficar perto do Fluminense e assistir jogos do Fluminense. E assim eu fiz, viu? Assim, esse vídeo foi para contar a história de como eu me tornei tricolor, mas a partir daí tem outras histórias que aí já chega em 94, 95, quando eu trabalhei no Fluminense, que eu fui dentista lá e trabalhei de graça pro Fluminense, viu? Não cobrava não, trabalhava assim por amor. Doutor Arnaldo Santiago, grande amigo, assim. Deixa pra lá, depois as histórias dessa época eu vou contar depois em outro vídeo, tá bom? Então essa é a minha história de como virei tricolor. Tinha pouca possibilidade, era tudo voltado para eu não ser tricolor, mas a gente sabe, né? Quando o Fluminense escolhe a gente e a gente se apaixona, não tem jeito. É isso aí. Vitória Fluminense!